Fala galera, aqui na área e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que é DevOps. Bora lá? Pessoal, me diz uma coisa, alguma vez você já esteve num projeto e aí você começou a se perguntar assim, pô, eu vou ter que fazer o software, aí depois eu vou ter que, sei lá, subir isso no servidor, eu vou ter que testar, eu vou ter que entender como é que eu mantenho depois ele em produção e tudo mais. Pô, não é muito trabalho? Será que eu não deveria, talvez, dividir esses papéis, né? Então, tem uma pessoa que é responsável por todo o setor de infraestrutura, tem uma pessoa que é responsável só pela qualidade do software, tem uma pessoa que é responsável por toda a codificação e tudo mais. Isso parece fazer muito sentido, né? Porém, a ideia do DevOps ele vem então para mudar um pouquinho essa ideia. Nesse vídeo a gente vai te explicar um pouquinho, bem em detalhes, sobre o que é esse tal de DevOps, tá? Se ele é uma ferramenta, se ele não é, se ele é uma cultura, enfim, o que é o tal de DevOps. E a gente vai te mostrar um pouquinho sobre cada etapa desse ciclo, né? Que é então a ideia aí do DevOps, beleza? Bom, vale um disclaimer aqui, pessoal, que assim, o DevOps, como tudo na vida, né, ele vem para resolver um problema, né, que é justamente o problema que eu te falei. É um problema onde você tem pessoas muito específicas para lidar com problemas específicos e aí acontece a famosa transferência de responsabilidade, né? E quem disse que isso é problema meu? Então assim, o programador começa a transferir a responsabilidade para o QA de testar o software, o QA transfere a responsabilidade para o rapaz de infra, porque o servidor não estava no ar, e aí começa aquele cenário complexo, né? Onde a culpa nunca é minha, a culpa nunca é minha. E o DevOps ele vem justamente para mudar um pouquinho a forma como a gente olha para isso. Beleza? Bom, antes de mais nada, pessoal, só para a gente começar a entender o primeiro passo, então, sobre o que é o DevOps, vamos olhar para essa imagem aqui, ó. Bom, como você pode ver, a gente tem aí esse símbolo, né, do infinito, né? Mas perceba que a gente tem vários bloquinhos, né? Então a gente tem a etapa ali de planejamento, de criação, verificação, empacotamento, né, distribuição, configuração e monitoração. Só que perceba que depois da etapa de monitoring aqui, ele volta para o planejamento de novo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, quando a gente olha para essa imagem aqui, ela é muito interessante. Por quê? Porque perceba que ela está dividindo então os termos, né? Então tem uma etapa de Dev e uma etapa de Ops. Mas perceba que elas estão conectadas. E qual que é a mensagem por trás disso, pessoal? A mensagem é de que DevOps é uma cultura, tá? Então assim, DevOps não é uma ferramenta, DevOps não é um cargo, DevOps é uma cultura que precisa ser estimulada dentro da empresa, tá? Então não adianta um time ou uma pessoa ou pouquíssimas pessoas quererem seguir uma abordagem DevOps se todo o resto da empresa não está afim, né? Se a liderança não vê nenhum tipo de propósito, se os colegas do time não estão engajados em fazer isso também acontecer. Então, assim, DevOps é muito importante que seja algo impregnado na empresa, né? É claro que ele pode iniciar, ele pode ser uma coisa mais embrionária, que vai ganhando corpo com o tempo, mas ele precisa desse engajamento, tá? Mas assim, dito isso, vamos para a parte que importa, então, que é falar sobre as etapas desse ciclo, então, de DevOps, que é o que tanto nos interessa, beleza? Bom, vamos começar aqui, então, pessoal, pela etapa de planejamento, tá? Então, nessa etapa de planejamento, a ideia disse que você precisa, então, reservar esse momento para entender o que é que você vai criar, né? Assim, tipo, pô, eu vou criar um projeto X, tá? Mas como é que eu posso quebrar isso aí? Como é que eu posso transformar isso em coisas mais factíveis? Então, é todo um planejamento mesmo, assim, quase que de roadmap de entrega, né? Então, o que é que eu vou criar nesse primeiro momento? Eu vou criar um projeto X, eu vou criar um microserviço, enfim, seja lá o que for. Toda vez que você precisa criar algo, você primeiro faz todo o planejamento de como aquilo será criado. E é justamente o que acontece nessa etapa. Então ela é a primeira, talvez não mais importante, mas assim, certamente ela é a primeira desse nosso ciclo. Beleza? Bom, uma vez que eu tenho então tudo planejado, né, eu já sei muito bem o que eu quero, eu sei qual é o propósito do trabalho que eu vou fazer, eu vou então para a etapa de criação. Nessa etapa de criação, pessoal, a gente tem o nosso bom e velho processo de criação de software, né? Então é a hora que você vai codificar, você vai escrever testes, você vai garantir a qualidade do teu código, você vai olhar para esse aspecto totalmente operacional, que talvez seja o dia a dia de muitos de vocês aí que estão nos assistindo. Então assim, a ideia é de você
operacionalizar, né, a tua criação de software encaixa justamente nesse create, tá? Então, escrevi o código, subi no branch, entreguei, aquela coisa toda. Então, todo esse processo de criação acontece nessa etapa aqui, beleza? Um ponto muito importante é que essa etapa, mais uma vez, ela engloba a ideia de qualidade, tá? Mas da perspectiva do dev. Então, assim, escrita de testes, né? Você, de repente, sei lá, rodar o teste e ver que ele está passando, todas essas coisas acontecem nesse momento aqui, beleza? Bom, a nossa próxima etapa aqui, então, ela é a etapa de verificação. O que essa etapa ela quer dizer exatamente, né? Então, na etapa de verificação, pessoal, a gente está olhando para uma qualidade da entrega, só que sob outra ótica, tá? Então, um exemplo de coisas que a gente verifica dentro dessa etapa são testes de performance, testes de aceitação, testes de carga. Então, a gente começa a olhar para a qualidade da entrega, só que sob uma ótica mais ampla, né? Então, assim, eu não olho unit test, né? Isso eu faço no Create. No Verify eu olho para toda a minha entrega, se ela está ok, está de acordo, ela está performática, né? Se ela atende todos esses critérios de qualidade que eu preciso. Então essa é uma etapa muito crítica para o teu ciclo de DevOps, beleza? Depois dela a gente tem a etapa de empacotamento, né? A etapa de package, que é quando você então vai buildar teu projeto, você vai colocar ele, você vai estruturar toda essa entrega dele, como é que vai ser feito. Então, se de repente você tem um planejamento de quais ambientes ele vai ser entregue, se você tem pipelines ou coisas do tipo, acontece justamente nessa etapa aqui, tá? Então, se você tem pipelines que são trigadas e elas buildam, testam, fazem um monte de coisa, isso acaba ficando nessa etapa de package, beleza? E aí é interessante porque essa etapa ela é muito crucial para a próxima, que é então a etapa de release, que é de fato como você vai entregar o teu software. Então perceba que se na etapa de package você fizer algum tipo de problema, você compromete a etapa de release, né? Porque você não vai conseguir entregar o teu software. Então se o teu projeto de repente não buildou, ou você não empacotou ele direitinho, você não pensou na forma como você vai entregar o teu software, na etapa de release, que de fato é a entrega do software, vai dar problema. Já avisei que vai dar mesmo. Como a gente já adiantou aqui e falou que a etapa de release é onde de fato acontece a entrega do software, nós temos então essa como definição dela, né? Então, na etapa de release você vai ter os teus deployments, você vai ter toda a configuração de fallback. Então, eu publiquei uma coisa, deu problema, como é que eu faço fallback? Entra nesse momento aqui. Então perceba que cada momento ele meio que tem um plano no cenário ideal e quando tem problema, né? Então desde o planejamento você sempre olha sobre as duas óticas. Então se tudo der certo, o que acontece? E se alguma coisa der errado, o que eu faço, né? Então você tem que ter todas essas ideias em cada uma dessas etapas. E a release não é nenhum tipo de exceção, não é mesmo? Então nela, pessoal, é muito importante que você defina então, o meu código ele vai para dev, para QA, para produção, enfim, quais ambientes fizer sentido no teu caso, e aí de fato nela é onde isso é executado, beleza? Depois da etapa de release, pessoal, a gente tem a etapa de configure, né, ou de configuração. Ela é uma etapa muito importante também, que às vezes o pessoal não dá muita atenção, né? Mas essa etapa, ela diz muito respeito sobre a infraestrutura, né? Então, eu tenho que provisionar armazenamento, tenho que provisionar banco de dados, alguma coisa de rede, provisionar X, Y. Então, ela fala muito sobre a infraestrutura do negócio mesmo, né? E perceba que até o momento a gente não está falando sobre responsabilidade, né? Por quê, pessoal? Porque justamente DevOps, enquanto cultura, ele traz a responsabilidade de todos esses aspectos para todo mundo. Então, o programador, ele é parte vital de todo esse fluxo. Assim como o tester, assim como a pessoa PM, assim como todo mundo do time, né? Então, você muda um pouco o mindset, você tira essa responsabilidade pontual de alguém e você traz isso como cultura dentro da empresa, tá? Então, as pessoas elas acabam ficando envolvidas em quase que todas as etapas ali. E isso é muito transformador, tá? Então, se de repente na sua empresa hoje, você percebe que a gente tem esses silos de conhecimentos, né? Então, tem um fulaninho ali que ele sabe tudo sobre tal coisa, né? E aí ele não compartilha conhecimento, de repente se ele for demitido tá todo mundo lascado, né? Então a ideia do DevOps é que você consiga democratizar um pouquinho mais o conhecimento, distribuir ele dentro do time e gerar cultura e não gerar esse silo de conhecimento.
beleza? Então a etapa de configuração é onde você faz todo esse provisionamento de ambiente. E por último, mas não menos importante, a gente tem a etapa então de monitoração. Por que essa etapa é muito importante, pessoal? Porque, beleza, então ó, eu aqui eu fiz um projetinho, passei por todas as etapas, né? Eu planejei ele, criei, fiz toda a verificação de qualidade, empacotei, entreguei o software, configurei o ambiente. Por que eu tenho que monitorar? Porque a verdade, pessoal, é que o teu software ele não termina quando você para de codificar ele, porque ele vai para o ar, né? Então assim, tem usuários utilizando, pode ter bug, pode dar problema, assim, pode atualizar algum tipo de dependência que você está usando e quebrar o teu software. Então é muito importante esse pós-venda, vamos dizer assim, né, do teu software. Então eu coloquei o meu software no ar, mas eu continuo monitorando ele para ver se não vai ter nenhum problema. Se tiver um problema, eu faço o quê? Eu volto para o meu planejamento, para a minha criação, verifico, empacoto. Então, independente de ter problema ou ter novas features, eu sempre vou ficar girando dentro desse infinito aí, nessa esteirinha. Isso sempre vai acontecer, tá? Por quê? Porque isso vai se tornar, então, como eu falei, uma cultura, ela vai descrever um processo que a empresa vai seguir. E isso é muito benéfico, pessoal. Por quê? Porque com o passar do tempo, você vai perceber que o time, ele engaja nisso de uma forma muito legal, vira uma engrenagenzinha que vai girando por si só. Então, às vezes, pessoas que vêm do mercado pro teu time, para tua empresa, talvez elas não tinham muito o costume de fazer um teste X, um teste Y, ou pensar na entrega do software, pensar em como que eu vou fazer deploy, pensar em como é que eu vou monitorar. A partir do momento que você tem esse tipo de cultura, você impregna isso nas pessoas. E aí você começa a gerar conhecimento, gerar engajamento e no fim todo mundo sai feliz. Então, pessoal, só para a gente estratificar, o que DevOps não é? DevOps ele não é uma ferramenta, ele não é um cargo e ele também não é um título específico, assim, um carimbo que a sua empresa ganha, né? Então assim, eu tenho um time de DevOps. Isso não existe, pessoal. Isso não existe, tá? Por quê? Porque DevOps é uma cultura, né? Você não pode restringir essa cultura a um grupo de pessoas específico. Precisa ser algo que a tua empresa viva. Obviamente que isso não acontece da noite para o dia, né? Mas com calma, com assim, boa vontade, com engajamento, com trabalho duro, você consegue trazer isso para a tua empresa e isso certamente vai te trazer excelentes resultados, beleza? Então, o que de fato o DevOps é? Como eu já falei, uma cultura, certo? Então, assim, é uma coisa que precisa ser estimulado, precisa ser ensinado. Então, é interessante que você consuma conteúdos de relevância sobre o tema. É interessante que você crie esse education na cabeça das pessoas envolvidas, né? De que, assim, não é só instalar um softwarezinho aqui e ali que a coisa vai resolver, certo? Então, é muito importante que você gere todo o engajamento e que você siga, de fato, um processo, né? Porque ele é bem definido e ele funciona, o que é o mais importante, beleza? Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Espero muito que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já te convido a deixar um like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho. É muito importante que você ative o sininho, pois senão o YouTube não te avisa quando a gente solta um vídeo novo, beleza? Também te convido a nos seguir nas outras redes sociais, né? Então a gente está presente aí no Instagram, TikTok, Facebook, sempre tentando ter uma proximidade muito grande contigo. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.